Stannis Baratheon é com certeza um dos personagens mais complexos das Crônicas de Gelo e Fogo. Diferente de quase todos os outros protagonistas da trama, o Stannis não esbanja carisma. Muito pelo contrário, ele é uma figura muito cinzenta e que não se coloca nem como um herói, nem como um vilão dentro da história. E ainda assim, o Stannis é uma figura muito amada por uma grande parte dos fãs, inclusive por mim. Isso porque o Stannis carrega a principal reivindicação ao Trono de Ferro na trama, e a sua personalidade, embora ranzinza, é também carregada com um forte senso de justiça e com uma determinação inabalável em continuar lutando. Além disso, a figura do Stannis é complementada por aqueles que o acompanham. E apesar dele ser esse homem duro e cinzento, o Stannis está sempre próximo da Melisandre, a sacerdotisa vermelha que traz um misticismo para todo o arco dele na história. E tanto na série quanto nos livros, o Stannis carrega em sua bandeira não só a reivindicação ao trono, mas também o símbolo do Deus Vermelho, R'hllor, o Senhor da Luz. Porém, será que o Stannis realmente é um crente no Senhor da Luz? E se ele não é, por que ele aceitou ser um arauto do R'hllor? Bom, é isso que eu vou tentar explicar no vídeo de hoje, e no final do vídeo eu também quero aproveitar para discutir um ponto importante sobre a figura do Azor Ahai que eu nunca vi ninguém discutindo entre os fãs. Bom, eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Bom, a resposta mais curta para essa pergunta é não. O Stannis não acredita de verdade no Deus Vermelho. Na verdade, a posição do Stannis sobre deuses fica bem clara logo nas suas primeiras aparições nos livros, em especial no primeiro capítulo do Davos em A Fúria dos Reis. No final desse capítulo, o Davos questiona o Stannis do porquê que ele está deixando de lado os 7 deuses e se convertendo ao R'hllor, e o Stannis responde a ele abertamente. Olhem esse trecho da conversa entre os dois. Abre aspas. O Senhor me deu um lugar de honra à sua mesa, e em troca eu lhe dou a verdade. Seu povo não o amará se tirar dele os deuses que sempre adorou, e lhe der um que tem até um nome que soa estranho na língua que falam. Stannis ficou em pé bruscamente. R'hllor, por que será assim tão difícil? Eles não me amarão, você diz? Como posso perder algo que nunca possuí? Deslocou-se até a janela do sul e ficou olhando o mar iluminado pela lua. Deixei de acreditar em deuses no dia que vi o orgulho do vento quebrar-se do outro lado da baía. Jurei que quaisquer deuses que fossem monstruosos a ponto de afogar minha mãe e meu pai nunca teriam a minha adoração. Em Porto Real, o Alto Septão gostava de tagarelar comigo sobre o modo como toda justiça e bondade emanavam dos 7. Mas tudo o que sempre vi foi que ambas eram feitas pelos homens. Se não acredita em deuses, por que me perturbar com esse novo? Stannis o interrompeu. Perguntei-me a mesma coisa. Pouco sei sobre deuses, e me preocupo com eles ainda menos. Mas a sacerdotisa vermelha tem poder. Sim, mas que tipo de poder? Crescent tinha sabedoria. Confiei na sabedoria dele e nas suas artimanhas. E o que foi que me trouxeram, contrabandista? Os senhores da tempestade mandaram-me embora. Fui até eles como pedinte e riram de mim. Pois bem, não haverá mais pedidos, e também não haverá mais risos. O trono de ferro é legitimamente meu, mas como vou obtê-lo? Há 4 reis no reino, e 3 deles têm mais homens e mais ouro do que eu. Tenho navios, e tenho ela, a Mulher Vermelha. Metade dos meus cavaleiros tem medo até de dizer seu nome, sabia? Mesmo se não puder fazer mais nada, uma feiticeira que é capaz de inspirar tal terror em adultos não pode ser desprezada. Um homem assustado é um homem vencido, e talvez possa fazer mais. Pretendo verificar. Quando era rapaz, encontrei um Azor ferido e tratei dele até que recuperasse a saúde. Chamei-o Asa Altiva. Costumava se empolerar no meu ombro, esvoaçar de sala em sala atrás de mim e comer na minha mão, mas não voava alto. Uma vez ou outra levei-o à caça, mas nunca subiu mais alto do que as copas das árvores. Robert chamou-o Asa Fraca. Ele tinha um falcão, um Gerifalte chamado Trovão, que nunca errava um ataque. Um dia, nosso tio-avô, Sir Harbert, disse-me para experimentar outra ave. Disse que estava fazendo papel de idiota com a Asa Altiva. E tinha razão. Stannis Baratheon virou as costas para a janela e para os fantasmas que se deslocavam pelo Mar do Sul. Os 7 nunca me trouxeram nem um pardal. É tempo de experimentar outro falcão, Davos.
um falcão vermelho, fecha aspas. Bom, nesse trecho o Stannis deixa muito claro como ele não acredita no poder divino. A verdade é que o Stannis é um homem extremamente pragmático e por isso ele escolheu o R'hllor. Os 7 deuses nunca trouxeram nada por ele, nunca fizeram nada por ele. E mesmo a ideia de que ele deveria manter a fé dominante do reino para gerar mais simpatia do povo também não se aplicava, porque o povo nunca amou o Stannis e tinha outras opções melhores que também eram de acordo com a fé dos 7. O Renly e o próprio Joffrey. Na verdade, tanto o povo comum sempre considerou o Stannis um homem rígido e distante, quanto os lords de Westeros se debandearam pro lado do Renly ou do Joffrey na primeira oportunidade, porque eles podiam oferecer mais num primeiro momento. Então, qual o sentido do Stannis manter uma religião na qual ele não acreditava? O Stannis tinha poucas cartas. Ele sabia que era mais experiente em comandar exércitos do que a maioria dos lords do reino. E também entendia que ele tinha uma frota considerável. Mas para ele lutar e vencer, faltavam algo a mais. Então veio a Melisandre. Pelo que entendemos nos livros, o Stannis passou a maior parte do reinado do Robert em Porto Real, até que o Jon Arryn morreu e o rei resolveu viajar até o norte a fim de buscar o Ned para ser a nova mão. Foi então que o Stannis voltou para a Pedra do Dragão e descobriu que a sua esposa, Selaise, tinha se convertido à fé de R'hllor por uma sacerdotisa vinda de Ashai. E foi então que o Stannis passou cerca de 1 ano em contato com a Melisandre, descobrindo como ela realmente tinha um poder e um projeto. E de fato, ela deu inúmeras provas desse poder para o Stannis durante todo o arco dele nos livros. E é nisso que o Stannis acredita. Ele sabe que a Melisandre tem poder e por isso não apenas mantém ela por perto, como escuta os seus conselhos e atende algumas das suas exigências. Porém, mesmo que ele entenda que a Melisandre é uma ferramenta importante e poderosa, durante os livros, o Stannis segue tendo atitudes que mostram como ele nunca se converteu de fato à fé em R'hllor. Exemplo disso é como ele não leva a Melisandre junto para a Batalha do Água Negra, não querendo que pensassem que uma vitória dele teria sido por conta dela ou por conta do R'hllor. Ou mesmo quando o Stannis parte para conquistar o norte, ele acaba deixando a Melisandre na muralha, porque ele sabia que a presença dela poderia afastar possíveis aliados nortenhos que são muito fiéis aos deuses antigos. E mesmo durante toda a marcha do Stannis até o Winterfell, ele mantém a bandeira do Deus Vermelho. Mas, quando seus aliados mais devotos pedem que o Stannis queime represeiros para acabar com a nevasca numa prova de fé a R'hllor, o Stannis recusa e manda eles simplesmente orarem com mais vigor. Isso porque o Stannis sabia que se ele queimasse os represeiros, ele ia acabar com a coalizão do exército dele, já que metade das suas forças não eram de fiéis do R'hllor e sim dos deuses antigos. E para mim, o ponto mais importante aqui é mostrar como os personagens das crônicas são mais complexos e sobre como as motivações deles não são tão fáceis de decifrar, ainda mais no caso do Stannis, que é um personagem que a gente não tem o ponto de vista dele, e sim de pessoas que estão ao seu redor. Mas tudo indica que a grande motivação do Stannis não é a fé, e mesmo que a Melisandre já tenha provado para ele em inúmeros momentos que ela tem poder e que esse poder provavelmente vem do R'hllor, o Stannis segue tomando decisões que tentam equilibrar essa necessidade de retribuir ao Deus Vermelho com o seu próprio propósito de ser um rei verdadeiro. E as decisões que o Stannis toma no norte provam isso. Porque pro Davos, o Stannis diz que não faria diferença ele seguir a fé do Sete ou não. Porque os senhores do sul e o povo do sul já não gostava do Stannis e tinha melhores opções de reis para eles apoiarem que já eram convertidos também à fé do Sete. Porém, no norte, os nortenhos realmente são muito devotos aos deuses antigos, mas o Stannis, se fosse um pouco menos radical, poderia se apresentar como uma opção em relação aos Bolton, que não eram bem vistos pela boa parte ali dos sulistas, porque os Bolton traíram os Stark, se aliaram aos Frey, etc. Ou seja, aceitar o R'hllor e negar a fé do Sete no sul não fazia diferença para o Stannis, mas tentar impor a fé do R'hllor no norte faria diferença política, e por isso ele não faz isso. Ele é um cara que consegue fazer essa distinção e ceder um pouco. Ele não tenta impor a crença em R'hllor para os nortenhos, porque naquele contexto ele entende que ser menos impositivo e se apresentar como uma alternativa em comparação com os Bolton pode sim funcionar. Como eu já disse aqui, o Stannis é um homem pragmático. Ele não é um devoto irredutível e nem essa figura tão difícil de ceder como muitos fãs acreditam. O Stannis tem inúmeros momentos onde ele se permite fazer concessões
e se prova digno de liderar. E ele também não é esse cara que gosta de sair queimando pessoas, ou mesmo um cara que tá maníaco pelo poder. O que é bastante curioso, porque mesmo vendo o poder do Roller, como a Sombra matando Renly, ou com as sanguessugas com sangue real que mataram os outros reis, ele nunca fica embriagado com a perspectiva desse poder. Muito diferente, por exemplo, do Euron Greyjoy, que recebeu pequenas doses de poder mágico e ficou completamente maluco por elas. E esse é um dos motivos pelos quais eu acho que o Stannis jamais queimaria a Shireen nos livros. Eu acredito que ela até possa morrer, mas não vai ser por uma decisão do Stannis, porque ele não tem essa devoção tão grande a ponto de queimar a própria filha nos livros. Agora, por outro lado, o curioso aqui é, a Melisandre acredita que o Stannis é o Azor Ahai, mas por quanto tempo o Roller vai continuar movendo a Melisandre nessa direção do Stannis? Porque se o Stannis não acredita de verdade no Roller e também não se submete totalmente a esse deus, até que ponto o Roller precisa que as pessoas acreditem nele para agir? Até que ponto o Roller vai continuar apoiando o Stannis se o Stannis não acredita nele de verdade? E esse é o ponto que eu não vejo os fãs discutindo muito. Mas tudo indica que a Melisandre procura o Azor Ahai e que essa é a missão dela. Mas se o Stannis não é essa figura, e o Azor Ahai for o Jon Snow, por exemplo, será que o Jon precisa aceitar o Deus Vermelho como única divindade para usar o poder do Roller como Azor Ahai? Será que ser um devoto é essencial para ser o escolhido do Senhor da Luz? A Daenerys, por exemplo, ela precisa se converter ao Roller para ser considerada a princesa que foi prometida? Porque a Melisandre dá a entender que para o Stannis ser um Azor Ahai, ele precisa ser um fiel, ele precisa ser um crente devoto ao Roller. E ele precisa não só fazer isso, como ele precisa negar todos os outros deuses. Isso seria uma interpretação equivocada da Melisandre? Ou seria ela fazendo algum tipo de teatro? Tipo ela dizendo, olha Roller, esse cara que eu encontrei aqui, o Stannis, ele segue todos os passos, ele é devoto, ele mudou o emblema dele, ele queimou os falsos deuses, ele tirou a luminífera do fogo, aceite ele como escolhido. Será que é isso? Ela tá fazendo o Stannis passar por todo esse teatro de conversão para convencer o Roller de que o Stannis é a pessoa certa? Mas ao mesmo tempo isso faz pouco sentido, porque teoricamente foi o próprio Roller que guiou a Melisandre de Asshai até o Stannis, até a Pedra do Dragão. Não é um caminho óbvio e não é um caminho fácil. Como é que ela chegou lá? A gente sabe que a Mel nem sempre vai muito bem nas suas interpretações, mas parece muito absurdo que ela tenha errado totalmente. Que ela estava lá em Asshai de boa na dela e que ela viu nas chamas alguém e ela interpretou malucamente que era Stannis e foi até Pedra do Dragão para apoiar o cara que tinha a maior dificuldade em tentar se tornar rei. E tudo indica que é o próprio Roller, que é um deus que aparenta ser real na história, que é esse cara que vai instruir os seus sacerdotes a seguirem todos esses rituais. Porque apesar da gente falar que a fé do Sete é uma religião muito institucionalizada e que parece não ser de verdade, parece que os Sete Deuses não têm poder, que eles não são reais, eles são só uma igreja institucional, o Roller realmente ele se mostra poderoso através da Melisandre, através do Touro de Mir, mas ele também tem uma religião institucional. Ela só não é forte em Westeros, mas lá em Volantis, por exemplo, existe um templo enorme do Roller, com vários sacerdotes dele, com as mãos de fogo e os dedos de fogo, que são os guardas do templo, que são quase uma patrulha da cidade, o tamanho de uma patrulha da cidade lá em Volantis, e faz com que ninguém mexa nunca com os sacerdotes de Roller, e eles pregam abertamente pelas ruas. Então eles têm também uma religião institucional, com suas próprias vestimentas, seus próprios rituais. Então o que a Melisandre está trazendo para Westeros e para o Stannis, teoricamente faz parte sim da fé do Roller, e é algo que o Roller exige. E vamos lembrar, todo esse conceito do Azor Ahai, do príncipe que foi prometido, é muito difundido pelos sacerdotes do Deus Vermelho. É uma profecia quase que dessa religião. A gente não sabe exatamente a origem dela, mas ela foi difundida no mundo pelos sacerdotes do Roller. E é isso que eu nunca vejo os fãs discutindo. Será que pro Azor Ahai existir, ele precisa ser um convertido? Porque a gente vê o Azor Ahai como essa figura que não tem um comando, não tem uma liderança, que é uma figura que vai simplesmente surgir, ou até uma combinação de personagens. Eu gosto bastante da teoria de que o Azor Ahai é uma junção do Jon com a Daenerys, mas e se ele precisar ser um convertido do Roller? E se ele precisar seguir todos os passos, negar os outros deuses, mudar o próprio brasão pessoal para ser um coração em chamas, se ele precisar tirar a luminífera num ritual e fazer orações pro Roller? Porque a gente sabe que, de certa forma, é assim que funciona. A Melisandre tem que fazer orações pro Roller
para a magia acontecer. Ela tem que usar o medalhão dela, que é um símbolo ali que ela usa, um símbolo mágico que ela usa como essa conexão espiritual. Enfim, seria curioso se no final das contas o Azor Ahai não fosse simplesmente a Daenerys chegando com um dragão, mas sim uma Daenerys trajada com as roupas de R'hllor, convertida ao Deus Vermelho, mudando o emblema da casa Targaryen de dragões para dragões dentro de um coração em chamas, igual Stannis fez. Então seria bastante curioso. Então digam aí o que vocês acham nos comentários, se vocês acham que o Azor Ahai precisa ou não ser um convertido ao R'hllor, a fé do Deus Vermelho, se ele vai precisar negar os outros deuses. E querendo ou não, o Jon Snow meio que falhou nesse teste, porque parte das condições que o Stannis faz pro Jon ser nomeado, ser legitimado pelo Stannis e assumir o comando de Winterfell, era o Jon queimar o represeiro que tinha no Bosque Sagrado em Winterfell. E um dos motivos pelos quais o Jon nega a proposta do Stannis é porque ele não quer negar os deuses do Ned, não quer negar os deuses do pai dele. Então ele recusa a proposta do Stannis. Isso pesa, né? Essa ligação com os deuses antigos pesa pro Jon. Então será que é por isso que o Jon morreu? Porque o R'hllor ofereceu para ele a oportunidade de ser o Azor Ahai, de negar os deuses antigos, aceitar a fé do Deus Vermelho, e o Jon negou, e aí foi deixado ao léu e acabou sendo assassinado, porque a gente vê também no arco do Bran que quando o Corvo de Três Olhos aparece pro Bran na primeira vez, o Corvo mostra que o Bran não é um escolhido definitivo, que o Bran tinha que escolher voar dentro daquela primeira visão que ele tem, ou ele iria cair e morrer. Então o Bran precisou escolher aceitar aquele caminho, ele precisou escolher ver as coisas, se iluminar, ser um vidente verde de fato. Parecia que ele tinha um potencial, mas era uma decisão dele aceitar esse poder ou morrer ali naquela primeira visão que ele tem lá no primeiro livro. Então, as crônicas dão muito a entender que não existe essa figura que é realmente a eleita, que nasceu a eleita. Até muito diferente do que figuras como Rhaegar acreditavam, né, que havia sempre um predestinado. Não, as crônicas dão muito mais a entender que o próprio Azor Ahai, ele não nasceu predestinado, ele precisou escolher enfiar a espada na Nissa para trazer a Luminífera ao mundo. Então o poder da escolha tem muito peso, né, dentro das crônicas, você aceitar aquele destino, aquele caminho. A própria Daenerys também, ela precisou aceitar o destino dela para entrar na pira funerária, foi tudo uma decisão dela, ela não era eleita, ela escolheu entrar na pira e fazer os dragões nascerem. Então, existe essa necessidade da escolha, da decisão dentro das crônicas. Então, será que para ser o Azor Ahai, uma das decisões que o personagem vai ter que tomar é aceitar o R'hllor? Enfim, deixa aí nos comentários para vocês discutirem isso. Também não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos, que eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.